Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Jesus evoluiu em linha reta para Deus. Quando bem estudadas e compreendidas com inteligência espiritual, há 3 obras principais na doutrina espírita que explicam como se processam os mecanismos da evolução espiritual desde a origem do espírito até a sua plenificação no infinito. E 2 desses livros revelam que, ao contrário de todos os espíritos encarnados neste planeta que habitamos, nosso Divino Mestre evoluiu em linha reta para Deus. Evoluir em linha reta significa que o espírito logrou avançar pela estrada da evolução, sempre dócil aos conselhos de seus mentores espirituais, sem cometer nenhuma falha ou deslize nessa trajetória até atingir a perfeição. Vamos mergulhar nossa mente nesse riquíssimo tesouro doutrinário para nos iluminarmos sob a luz dessa sabedoria divina que já se encontra à disposição daqueles que sabem pesquisar com visão cósmica, sem dogmas religiosos ou filosóficos, bem como sem preconceitos de qualquer espécie. As 3 obras a que nos referimos são o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no que tange aos mecanismos da evolução, e o Consolador, de Emmanuel, e os 4 Evangelhos de João Batista Rustem, no que tange à evolução em linha reta. Todas essas obras publicadas pela Editora da FEB. Comecemos por o Livro dos Espíritos. Este livro é composto por 1019 questões formuladas por Kardec e suas respectivas respostas foram ditadas pelas entidades superiores que o orientaram na formatação da doutrina do Consolador. Nós podemos condensar as questões 115, 120, 121 e 261 da seguinte forma: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem qualquer tipo de conhecimento em sua origem. Destinou-os a evolucionar pelo universo, a fim de que fossem adquirindo conhecimento e se tornassem criaturas boas, sábias e iluminadas pela aquisição da verdade divina, e assim, de posse de sua plenitude espiritual, ao atingirem o cristianato, retornassem finalmente ao seio da divindade. Esse conhecimento só pode ser adquirido pelos seres espirituais quando passam por todas as situações e experiências que lhes são proporcionadas pela marcha evolutiva através de todos os meandros da criação. Uns passam com boa vontade por todas essas experiências e chegam mais depressa à meta que lhes foi traçada pela divindade. Outros, porém, se atrasam na marcha evolutiva, porque se permitem enveredar por trilhas que se encontram em oposição à trajetória traçada pela harmonia universal. À medida que avançam em conhecimento, também o livre-arbítrio que vão adquirindo gradativamente vai se tornando cada vez mais amplo neles. Aqueles que empregam corretamente desse livre-arbítrio avançam resolutos na estrada do bem,
e chegam mais depressa à perfeição. Mas aqueles que usam incorretamente de seu livre-arbítrio enveredam pela estrada do mal e assim demoram mais para chegar à meta. Dessa forma, a caminhada evolutiva se bifurca sob a forma de duas estradas, a estrada do bem e a estrada do mal. Muitos enveredam pela estrada do bem e, evoluindo em linha reta para Deus, chegam logo à perfeição, quando então se tornam isentos de qualquer tipo de queda na estrada evolutiva. Muitos outros, porém, enveredam pela estrada do mal, e assim, para retornar à vereda do bem, eles têm de ser submetidos à disciplina de provas e expiações em mundos físicos como este que habitamos. Vamos agora ao livro O Consolador. Essa obra também é dividida em questões, em número de 411, formuladas por Chico Xavier e seus auxiliares e respondidas por seu mentor espiritual, Emmanuel. Nós podemos condensar as questões 243 e 277 da seguinte forma: não há nenhum espírito puro em nosso planeta. Todos os que estão encarnados por aqui estão em processo de resgate espiritual em decorrência de suas quedas, cujas ocorrências têm origem em trajetórias evolutivas anteriores. A única exceção é Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e em cujas mãos angélicas repousa o governo deste planeta que ele mesmo criou por ordem do Eterno Pai. Para nossa compreensão, devemos entender que na marcha evolutiva para Deus há os espíritos que se tornam eleitos e há os que se tornam escolhidos. Os eleitos são aqueles que, sempre dóceis a seus guias, se elevam para Deus em linha reta, sem que em nenhum momento de sua marcha fosse possível encontrar qualquer mácula em seus espíritos. Já os escolhidos são aqueles que, mesmo tendo falido em algum ou alguns momentos de sua trajetória, quando atingem a plenitude, tornam-se missionários do bem para a exemplificação da luz divina nos mundos de provas e expiações. É justo, portanto, afirmar que o orbe terrestre já recebeu em seu seio milhares de escolhidos ao longo dos milênios, mas só conheceu um eleito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, vamos ao livro Os Quatro Evangelhos. Esta obra, recebida na França pela médium Émile Collignon, foi coordenada e publicada por João Batista Roustin, no mesmo tempo em que Allan Kardec realizava sua missão como codificador do Espiritismo. Diz Roustin que o Espírito, na origem da sua formação, sai do todo universal, que é a fonte original de toda a matéria-prima do universo. E é dessa matéria-prima que é formado tudo que tem existência em todos os níveis de evolução. Em sua marcha evolutiva, esses espíritos passam obrigatoriamente por três reinos. Pelo reino mineral, onde desenvolvem a coesão; pelo reino vegetal, onde desenvolvem a sensação; e pelo reino animal, onde desenvolvem o instinto. Depois de passarem por todas as fases de desenvolvimento da matéria, nas quais adquirem um certo grau de inteligência, chegam ao ponto de preparação para o estado espiritual consciente, momento em que cessa o instinto e começa o pensamento e a razão. Nesse ponto,
nasce o livre-arbítrio, tornando o espírito responsável, a partir daí, pelos seus atos e preparando-o para entrar no reino humano, caso voluntariamente venha a optar pela estrada do mal e não do bem. Nesse estado de infância espiritual, esses seres que desabrocham para a vida são entregues a mentores espirituais invisíveis que os inspiram para o bem em sua marcha evolutiva. E é aí que as tendências de cada um se revelam. Os que decidem trilhar a estrada do bem chegam à perfeição sem jamais haver falido. Mas os que desprezam os conselhos que lhes são dados e enveredam pela estrada do mal, permitem que o egoísmo, o orgulho e a maldade os dominem e caem, tornando-se espíritos falidos, suscetíveis de encarnação em mundos de provas e expiações para o necessário reajuste. A materialização nos reinos mineral e vegetal e a encarnação no reino animal inferior são, portanto, uma necessidade para o espírito em seu estado de formação, quando então percorre esses três reinos. Mas, alcançado o livre-arbítrio, o espírito passa a autogovernar-se, podendo optar por progredir em linha reta para Deus, caso em que não terá necessidade de encarnar na matéria, pois sua evolução se processa pelo reino fluídico universal. Caso, porém, escolha o caminho sinuoso do mal, irá falir infalivelmente e, por consequência, terá de habitar um corpo de carne como o nosso, com vistas à sua regeneração. Entretanto, não devemos esquecer que tanto os espíritos que tomaram o caminho do bem, quanto os que tomaram o caminho do mal, uma vez chegados à perfeição, serão todos iguais perante Deus, senhores de uma pureza perfeita e imaculada, sem que ocorra qualquer tipo de discriminação ou favoritismo em prejuízo ou benefício de qualquer um deles. Tal é a grandeza da misericórdia divina embutida em sua lei de evolucionismo e justiça universal. Jesus é um espírito que, puro na fase de inocência e de ignorância, sempre foi dócil aos seus mentores invisíveis, seguindo-lhes de forma permanente e vigilante as nobres diretrizes. Não tendo nunca falido, conservou-se casto, atingiu a perfeição sideral e alcançou a glória do cristianato no seio do Pai. Nesse estágio sublime, foi investido por Deus da missão de criar e governar o planeta Terra, colocando aqui esta humanidade imperfeita, constituída somente por espíritos que faliram, a qual ele está incumbido de conduzir à perfeição. E como escreveu um nobre mentor espiritual, Jesus há de ser um dia a figura culminante no plano físico, assim como hoje é a figura culminante no plano espiritual. Jesus evoluiu em linha reta para Deus. Caros amigos internautas, em nosso livro O Homem da Caverna à Vida Eterna, publicado pela editora Elevação, tratamos com mais profundidade e riqueza de detalhes desse importante lance da evolução universal. Lá, nós iremos ver que, da categoria dos que seguiram a estrada retilínea, só existe um exemplo no planeta Terra: Jesus. O Cristo se conservou puro e fiel a seus mentores desde a aquisição do livre-arbítrio até atingir a perfeição sideral, quando, conforme vimos em nossa doutrina,
nenhuma falha ou queda é mais possível. No nosso planeta, Jesus é a maior essência depois de Deus, mas não é a única no universo, porque, semelhante a Ele, há essa infinidade de espíritos puros e superiores, os Cristos planetários, solares e galácticos, que formaram e governam os infinitos globos, sistemas, constelações e galáxias que povoam o infinito. Emmanuel, como vimos, afirma que Jesus evoluiu em linha reta para Deus e, por isso, o governo espiritual do planeta, que ele mesmo formou por determinação do Eterno Pai, repousa em suas mãos angélicas. Todos nós que habitamos a Terra estamos em processo de resgate individual e coletivo. Jesus é a única exceção, pois sendo ele o modelo e guia da humanidade, se sofreu, quando por aqui passou há 2000 anos, o fez voluntariamente, e não como nós, por necessidade de resgate kármico. E Jesus o fez apenas para mostrar ao decaído gênero humano a quem ele ama e por quem deu a própria vida, o caminho do reerguimento e da regeneração espiritual de cada um. E por ter se erguido até o Criador de forma contínua, sem máculas de qualquer espécie, ele pode também ser chamado de eleito entre os escolhidos. Enquanto o escolhido é aquele que se redimiu e se tornou emissário do Senhor, Jesus nunca precisou de redenção. E por isso é justo afirmar, como diz Emmanuel, que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. O fato de a humanidade terrena ser constituída somente por espíritos decaídos e Jesus ser a única exceção, pode levar um observador menos atento a concluir que esse sistema não funciona, pela desproporção entre vencedores e vencidos no carreiro evolutivo. Mas a objeção não prospera. A crosta terrestre que habitamos, plano de provas e expiações, é a penitenciária deste ângulo de universo que conhecemos. Para aqui foram trazidos de vários planetas todos os falidos necessitados de recuperação. É uma penitenciária abençoada, pois que proporciona a regeneração dos que se equivocaram na marcha evolutiva. E nessa penitenciária, o único que não está preso é o seu fundador e diretor supremo. Se considerarmos que entre bilhões de mundos do infinito, apenas alguns são prisões como a nossa, fica fácil compreender a infinidade de mundos felizes e de espíritos vencedores que já participam da sinfonia universal, enquanto nós permanecemos aqui, aferrados à nossa voluntária ignorância, rolando eterna e inutilmente uma pesada rocha morro acima, como se fôssemos réplicas de Sísifo, aquela famosa figura da mitologia. Além disso, é preciso destacar que quando falamos em penitenciária, estamos nos referindo apenas à crosta terrestre, que é uma das 7 esferas da Terra. As esferas superiores de nosso planeta são habitadas somente por espíritos iluminados e luminosos, podendo ser classificadas como estágios de mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos, constituindo essas esferas superiores
a parte mais ampla e espiritualmente povoada de nosso globo. Caso o amigo internauta se interesse pelo assunto, sugerimos-lhe assistir a 2 vídeos nossos postados no YouTube e no Facebook, intitulados O Homem da Caverna à Vida Eterna, livro, e A Ressurreição de Jesus, passo a passo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.